Olá a todos! Como é que vocês estão? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 13 de dezembro de 2024, é uma sexta-feira, sextou, né? No Brasil, clima aí nublado, por volta aí de uns 23 graus aqui na capital paulista. Bom, um vídeo aqui dedicado um pouco à tecnologia, e em se falando de tecnologia, o chip, né, o semicondutor, talvez seja o mais importante, ou entre os mais importantes de todos. E a China pode estar, digamos assim, sendo o único país do mundo que dominou todas as etapas da cadeia completa de fabricação de chips. Bom, então vamos lá. Vamos ao início aqui do nosso vídeo. Veja, então a China está alcançando tecnologicamente a ASML, Advanced Semiconductor Material Lithography. Veja, a ASML é uma multinacional holandesa, é a maior fornecedora de sistemas de litografia para a confecção de semicondutores. Então, veja, é uma tecnologia, uma máquina que é um litógrafo, né? Eu já fiz vídeos especificamente falando sobre esse tema deste equipamento, né? Veja, fazer um semicondutor, que é aquilo que a gente chama de chip, né? Chip de computador, é um processo complexo que envolve o desenho e a construção de pequenos chips, né? O chip, tecnicamente, é um apelido, vamos dizer, para o circuito integrado, né? Veja, o chip é o alimento aí dos nossos celulares, né? Dos nossos computadores, dos supercomputadores, né? No centro da construção dos chips está a máquina de litografia ultravioleta extrema. Eu já fiz um vídeo sobre esse tema aí, hein? É um tema assim importante e a gente precisa saber um pouco desse tema, né? Também chamado de EUV, Lithography Ultraviolet Extreme, né? Que é usada aí para desenhar padrões em fios de silício, né? Bom, a ACML, essa empresa aí, essa gigante do setor, é um dos jogadores que dominam nessa área. Ela oferece essas máquinas aí de ultravioleta extrema, de litografia, né, de ultravioleta extrema, para os melhores fabricantes de chips do mundo. Ela fornece essa máquina. Essa tecnologia é uma maravilha, vamos dizer assim, porque permite aos fabricantes de chips produzirem chips cada vez menores, mais rápidos e mais poderosos, o que leva à inovação em campos como a inteligência artificial, o 5G, a internet das coisas e por aí vai, né? Bom, sem a ACML, essa empresa, muitos dos avanços que nós vemos aí na indústria tecnológica nas últimas décadas não seriam possíveis, hein? A tecnologia aí da ASML criou uma demanda global para os novos chips. Isso deu à ACML um poder e uma influência enorme na indústria de alta tecnologia, né? Daí que certos países, você já pode imaginar qual, né? Por exemplo, um que começa com C, né? CHINA, né? Logo perceberam que precisariam desenvolver a sua própria tecnologia de litografia, como é que é? De litografia ultravioleta extrema, né? Então, eles perceberam que eles precisavam de também ter essa tecnologia, né, para reduzir a sua dependência da gigante holandesa, da ASML. Daí a China tentou muito em desenvolver sua própria tecnologia de EUV. Então, eu vou chamar a máquina de litografia extrema de EUV. Veja, ela vem tentando isso há anos, há mais de uma década. Bem, ela começou a conseguir alguns pontos agora, né? Veja, é uma tecnologia incrivelmente avançada e complexa, né? Requer grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o famoso PD, né? Pesquisa e desenvolvimento. Parceria com universidades de ponta, com instituições de pesquisa privadas, públicas, cientistas top, né? Os caras que estão no topo da cadeia alimentar científica e por aí vai, né? Apesar desses desafios, a China simplesmente continuou a investir, né? Dirigida por um senso, vamos dizer, de soberania e nacionalismo, né? Um desejo irresistível de se tornar, quem sabe, a líder nesse setor aí
industrial e tecnológico. Veja, mas não basta nacionalismo, né? Veja, a indústria de semicondutores ela é projetada para custar talvez mais de US$ 1 trilhão, hein? Até o final desta década. A China quer um pedaço dessa pizza aí, dessa torta, né? Então veja o contexto. A hegemonia da ACML no mercado global de litografia de ultravioleta extrema, que está na frente dos fabricantes de chips chineses, e a China pretende competir nesse setor, que é da mais alta tecnologia. Veja que eles não temem desafios, né? E daí então trabalhou duramente, investindo pesadamente em PD, em pesquisa e desenvolvimento, estabelecendo parcerias com as melhores universidades, instituições de pesquisa e por aí vai, né? O governo chinês ofereceu um suporte aí grande aí à indústria, como subvenções, isenções fiscais, facilidades tributárias, quer dizer, ele ajudou o setor, né? Inclusive com dinheiro, né? Para as empresas que investem aí em desenvolvimento de chips, né? Bom, apesar de todos esses esforços, veja, a maioria dos analistas, o que eles dizem? Ah, a China não vai conseguir igualar a ACML, não neste século, né? Os especialistas disseram. Só que a China ela já chegou num ponto, né, em que ela faz progressos tão rápidos, né? E na área, né? Já está na área aí do competidor, né? Para você ter uma ideia, em 2020, a maior fabricante de chips da China, que é a SMIC, a SMIC, maior fabricante de chips da China, hein, que é sediada em Xangai, né, anunciou que tinha acabado de desenvolver sua própria tecnologia de EUV, ou seja, de litografia de ultravioleta extrema. Em 2020, ela anunciou. Desde então, a China vem tentando melhorar essa tecnologia. E podemos dizer que chegou a um ponto onde ela já se torna competitiva em relação à ACML, né? Então não vai levar 50 anos, né? Bom, nós podemos tirar uma lição disso daí, né? Veja, um dos fatores chaves que dirigem o progresso da China são os grandes investimentos do país em PD, que é isso que o Brasil mais precisa, né? De pesquisa e desenvolvimento, PD. A China é a segunda maior investidora de PD do mundo, né? Research and Development, né? Research and Development, em inglês, PD, Pesquisa e Desenvolvimento. Veja, os Estados Unidos ele investe mais, porque, você sabe, nos Estados Unidos, um vaso de privada custa US$ 400 mil lá, né? Então, assim, as coisas são sobretaxadas. Então, você também tem um PIB inflado, porque você pode, enfim, esse é um tema aí complexo. Eu acho que o PIB da China já é maior do que o dos Estados Unidos, sobretudo no que tange ao poder de paridade de compra. Aí já é maior, né, o PIB da China, né? Mas eu acho que já é maior também no PIB nominal, no PIB normal, né? Mas enfim, eu não vou defender isso aqui, né? Vamos aguardar, né? Então a China é tida como a segunda maior investidora em PD, pesquisa e desenvolvimento no mundo. Uma grande aí no investimento, né, para o desenvolvimento dos chips. Bom, e as empresas chinesas, elas atraem talentos de todo o mundo, incluindo a contratação de engenheiros do próprio ACML, que é o seu concorrente. Então ela consegue contratar até mesmo engenheiro do concorrente. Quer dizer, um engenheiro desse aí, ele é contratado a peso de ouro, literalmente, né? A China também investe no desenvolvimento de chips fora da China, né? Praticamente em muitos países, né? Empresas chinesas colaboram com grandes fabricantes de chips nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, o que lhes deu acesso aí às mais avançadas tecnologias e aos grandes cérebros do setor, né? Os engenheiros, né? Essas parcerias também ajudaram a construir relações de confiança entre empresas chinesas e parceiros estrangeiros, né? Bom, se há algo que a China é capaz de fazer é trabalho duro, estudo sistemático, capacidade de trabalhar em colaboração também, isso é muito importante também, inteligência emocional, né? Isso é muito importante. Veja, mas um ponto relevante aqui, que nós temos que sublinhar, é a capacidade de assumir riscos e investir em tecnologias avançadas, né? E investir durante anos, praticamente a fundo perdido, né? Sem que você esteja ganhando com aquilo, né? Esse ponto também de que durante muito tempo aí os Estados Unidos acusou a China de imitar, de copiar, né, a tecnologia ocidental. Primeiro que eu acho que existe aí uma certa inversão aí, um certo exagero, né?
E ainda vou fazer um vídeo para mostrar que muitas das invenções que o Ocidente desenvolveu vieram lá do Oriente, inclusive do mundo árabe, do mundo asiático, né? Quer dizer, essa ilusão de que o Ocidente é preponderante em todas as áreas da ciência, da tecnologia, e a Revolução Industrial começou aqui, etc., etc. Não é bem assim que a realidade funciona, né? Primeiro porque todo mundo copia todo mundo, né? Segundo que quando o capitalismo resolveu usar a mão de obra, a barata mão de obra chinesa e colocar lá as plantas industriais, as maiores corporações industriais do mundo adotaram a China, né, como a sua grande fábrica. Foi feito um acordo ali com o governo da China. A China exigiu acesso à tecnologia. Ela exigiu duas coisas: a possibilidade de abrir mercados e vender os seus produtos no mundo, e também acesso à tecnologia, acesso às patentes. Então, isso aí as pessoas também não falam, né? Acham que ela simplesmente ela copiou. Claro que existiram segredos industriais, e é claro que ela fez engenharia reversa e fez do modo correto, do modo como se deve fazer, né? Bom, a China ela está agora no centro das tecnologias avançadas, como a inteligência artificial, o 5G, internet das coisas, a tecnologia espacial, a tecnologia quântica, né? Eu falei aqui num vídeo sobre o chip aí, o Willow, né? Também vocês podem dar uma olhada nesse vídeo que é bem interessante também, né? Acho que foi o anterior a esse, né? Bom, então essa capacidade de investir aí trouxe uma vantagem aí para o dragão asiático, né? Bom, não se pode desprezar também o mercado doméstico, né? Veja, com mais de 1 bilhão de pessoas, 1,4 bilhão de pessoas, né? 1,4 bilhão de pessoas, é quase 4, 5 vezes maior do que a população dos Estados Unidos, né? Então, essa demanda do mercado interno também lhe dá uma vantagem significativa, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, a General Motors, que é uma fábrica de carros norte-americana, onde ela mais vende carros do mundo, é lá na China, né? Bom, as empresas chinesas, elas testam a sua tecnologia, elas refinam a sua tecnologia no contato com o próprio consumo doméstico, com o seu próprio mercado, né? Antes mesmo de exportá-la para o resto do mundo. Ela já foi testada dentro da China. Então, o governo chinês faz algo que o governo brasileiro ainda não entendeu, hein? O governo chinês dá muito suporte à indústria, oferece subvenções, isenções de imposto, minha gente, né? O empresário ele trabalha junto com o governo e não apesar do governo, né? E o governo também não vê o empresário só como um explorador. Não, 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 essa mentalidade é de ocidental. O oriental não pensa assim, né? Bom, o mais importante aí é a velocidade com a qual a coisa avança, né? Veja, em apenas alguns anos, um país que praticamente estava quebrado aí por um século de humilhação e que era visto como um perna de pau, hein? Passou a jogar no nível aí de um Ronaldo Fenômeno, né? Passou a jogar no nível de um Ronaldinho Gaúcho e por aí vai, né? Bom, a tecnologia da SMIC, lá de Xangai, já incomoda a campeã, a ASML holandesa, né? Na prática, os fabricantes de chips chineses já produzem chips tão bons quanto os da ASML. Talvez seja um exagero meu, né? Vou perguntar aí para algum engenheiro aí do Google se é realmente isso daí se essa informação procede, né? Bom, se você é capaz de produzir as suas próprias máquinas de EUV, né, a litografia de ultravioleta extrema, você não depende mais da ASML e de outras empresas estrangeiras. Se você pode inovar e competir com os melhores, você vai se sentar na mesa dos grandes jogadores e eles não poderão jogar sem você na mesa, você entende? Quando você é top, os outros tops, né, sabem que tem alguma coisa a aprender com você, né? Esse é que é o ponto. Você se torna imprescindível. Você passa a ser não só necessário, como você também pode mostrar para os seus pares para onde que o jogo está indo, né? Mais ou menos isso, né? Bom, vamos ver como é que vai ficar essa história, né? Eu acho que ainda tenho mais um assunto aqui para tratar, ainda no ramo dos semicondutores. Veja, os Estados Unidos estão um tanto preocupados com este avanço tecnológico do dragão chinês, né? E recentemente a Intel, que é uma das maiores tops aí do mundo,
demonstrou interesse em investir 100 bilhões de dólares em 4 estados dos Estados Unidos para construir e expandir as suas fábricas dentro dos Estados Unidos. E já conseguiu aí, 20 bilhões em subsídios e empréstimos federais do governo dos Estados Unidos. No âmbito da chamada CHIPS Act, o ato dos chips, é a lei dos chips, né? E está esperando aí mais 25 bilhões em incentivos fiscais, né? Quer dizer que o governo norte-americano também está fazendo o jogo que a China já faz, né? O objetivo, então, dos estadunidenses é transformar aí áreas vazias aí perto de Columbus, no estado de Ohio, em um centro de fabricação de chips para uso em IA, inteligência artificial, e outros usos, né? O início é previsto para 2027. Agora, você imagine até 2027 o que o Dragão já vai estar fazendo, né? Então, assim, eu acho que é um pouco demorado, né? Mas, enfim. O plano também inclui aí locais no Novo México, no Oregon e no Arizona. Bom, os fundos do plano aí do Biden, o plano CHIPS Act, ajudarão a Intel a corrigir o seu modelo de negócios, que foi afetado pela perda de liderança na produção de chips para a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a famosa TSMC, que produz o melhor chip do mundo ainda, que é o de 3 nanômetros, que é feito lá em Taiwan, né? Por isso tem toda essa trama em torno de Taiwan, né? Mas acredita-se que o continente lá, a China vai igualar também o chip de Taiwan, vamos ver, né? Isso, a TSMC começou lá na década de 2010, né? Foi um taiwanês que se formou nos Estados Unidos que fundou essa empresa, né? O que resultou em lucros aí mais baixos para a Intel, né? Quer dizer, a Intel não consegue concorrer com a TSMC, né? O CHIPS Act, que em inglês é mais ou menos o seguinte: criando incentivos úteis para produzir semicondutores. É que é um nome meio padrão, né? Meio estereotipado, mas é isso, né? Uma lei aprovada no Congresso lá deles, né? Assinada pelo Joe Biden em 2022 para aumentar a produção de semicondutores nos Estados Unidos, fabricados nos Estados Unidos. Isso aí faz parte do. Veja, parece uma coisa do trumpismo, mas já é uma coisa do Biden, hein? Veja, o documento aí, o CHIPS Act, destaca que o dinheiro não pode ser usado fora do território dos Estados Unidos. Quer dizer, enquanto a China fabrica chips em tudo quanto é lugar, os Estados Unidos querem que fabrica dentro dos Estados Unidos, né? Porque ele está preocupado com a pujança comercial aí asiática, né? Bom, essa medida reflete uma resposta às cadeias globais de valor. Então, veja, eu comecei o vídeo dizendo que os chineses já conseguem fazer a cadeia completa de produção do chip, né? Desde a matéria-prima até o chip final, né? Detendo a tecnologia aí, ultravioleta extrema e tudo mais, né? Bom, então as cadeias globais de valor, o que são? São sistemas de produção que envolvem, vamos dizer, as diferentes etapas da produção, né, que é feita em diferentes países, né? Isso com base em o que cada país pode oferecer num determinado momento, né? Inclusive do ponto de vista tecnológico também, mas também considerando aí a proximidade de matérias-primas, o custo, a especialização, o investimento, né? Bom, de acordo com o economista francês, veja, François Chesney, em seu livro A Mundialização do Capital, esse modelo de cadeias globais de produção ajudou as empresas a se expandirem, né? E elas passaram a usar a mão de obra mais barata do mundo, né? Começou na China, agora também já está se expandindo aí para vários países, sobretudo para a Índia e também para o Paquistão e por aí vai, né? Naturalmente você goza, e se você é um grande capitalista, você goza da ausência de regulações trabalhistas de outros países, né? Bom, a lei do Tio Sam, aí, o CHIPS Act, indica um novo cenário. Os Estados Unidos começaram a desindustrializar, né? Sobretudo após a crise lá, imobiliária de 2008, né? À medida que as empresas transferiram a produção para locais com mão de obra mais barata, né? Isso também teve um peso na desindustrialização. E também eram fornecidas aí o fornecimento aí dos suprimentos globais, né?
eles passaram a buscar então essa mão de obra mais barata e produção mais barata em outros países, né? E também a produção, a cadeia global de suprimentos globais, naturalmente se globalizou, né? E ganhou uma eficiência e também uma economia, o que produziu também grandes fortunas, né? Bom, a China ela entendeu primeiro esse jogo, né? Da mundialização, da globalização, da distribuição da cadeia, né? Que vai até o produto final. Só que ela já está dominando, pelo que a gente vê, ela já está dominando toda a cadeia sozinha, né? Da produção de chips, né? Então ela teve um avanço importante aí na produção de semicondutores e sobretudo na diminuição da dependência, né? Daí que em 2009 a China já era a fábrica de semicondutores do mundo, né? Em 2017, o país tinha 3 empresas entre as 10 maiores do mundo. Em 2017, a Jiangsu Shanjiang Electronics Technology, a Tianshui Huatian Microelectronics e a Tongfu Microelectronics. Significam que eram empresas nacionais num âmbito globalista, num âmbito transnacional, num âmbito multinacional. E é altamente competitiva essas empresas, né? Bom, esse cenário, então, tornou-se, vamos dizer, grave para o Ocidente, né? Devido aos efeitos aí do alto impacto da crise financeira global de 2008, que lá mais conhecida como crise imobiliária, que começou nos Estados Unidos, e levou alguns países, por exemplo, depois dessa crise, a China ela adotou certos mecanismos econômicos, monetários e financeiros diferentes do Ocidente. Isso foi principalmente em 2010, né? Nessa época também, muitos banqueiros, poderosos banqueiros, eles queriam comprar empresas estatais e investir financeiramente na China, inclusive banqueiros sionistas, aí, o grande sistema bancário, aí, Casar, né? Eu fiz vários vídeos aí sobre a máfia Casar, hein? Não deixe de assistir desses, hein? Sabe? Então, assim, a China começou a comprar de volta, a reaver essas empresas estatais. Isso foi lá em 2010. Portanto, quem acha que o sistema bancário sionista que domina o mundo ocidental, que ele já comprou a China, eu acho que está apressado nessa análise, né? Porque ela já começou a perceber esse processo de que digamos entre aspas, os banqueiros ocidentais, porque eles não são ocidentais, eles são globalistas, né? Estavam já comprando as grandes empresas estatais chinesas, né? Seriam os BlackRock, os Vanguard, os State Street. Na verdade, o governo chinês ele agiu com muito rigor naquele momento para reaver várias empresas estatais de ponta, né? Que isso é uma coisa altamente estratégica, né? Bom, então assim, ela adotou planos aí para você reduzir a sua dependência do capital externo, especificamente no setor de alta tecnologia. Por quê? Porque a prioridade deles é a autossuficiência em alta tecnologia. Então você vê que esse cenário de disputa geopolítica aí, desse setor, mas de muitos outros setores, né? Você vê a coisa do teto solar, né? Ou a questão dos automóveis elétricos, né? São vários setores, né? Esse cenário de disputa em torno dos semicondutores não veio do nada, né? Tem uma série de fatores que contribuem para essa dinâmica competitiva, né? Bom, agora, né, você está, o Ocidente, vamos dizer assim, entrando um pouquinho na análise política, você está vendo um crescimento da direita aqui no Ocidente, né, inclusive da extrema-direita. Né? Por quê? Porque a classe média, a tendência da classe média europeia e até mesmo norte-americana é perder o seu poder aquisitivo, ou, enfim, não ter mais tanta capacidade de desenvolvimento, de crescimento, né? Você tem inclusive um problema aí de desemprego, né? De precarização também das condições de trabalho aí do grupo social que é o mais afetado aí nesse mecanismo aí de enfim, nesse mecanismo político que nós estamos vivendo aqui no Ocidente, né? Então, por exemplo, você vê os Estados Unidos, ele já está enfrentando e na verdade ele está reagindo agora, né? Ele enfrentou um processo regressivo em sua produção, né? Você vê, os Estados Unidos ele ultrapassou o Império Britânico lá na virada do século, né? O Rockefeller, né? O rei do petróleo, ele é justamente um ícone daquele momento onde dá a virada, onde os Estados Unidos começam a suplantar a indústria britânica.
né? O Rockefeller ele é um representante dessa virada, dessa mudança, né? Então eles tiveram um desenvolvimento absolutamente fantástico, né, nos Estados Unidos, né? Só que esse processo, lá na época, foram trusts, holdings, cartéis, monopólios, oligarquias. A concentração da renda veio crescendo, crescendo, crescendo. A concentração da renda, sobretudo após o neoliberalismo aí, da década de 90 para frente, né? Essa concentração de renda e riqueza hoje se tornou uma extravagância, né? E isso acelera o endividamento da classe média. Existe uma relação direta entre concentração de renda e endividamento da classe média e aumento de desemprego, inclusive de empobrecimento, né? E também o problema da classe trabalhadora, né? Os setores aí de finanças, de tecnologia, o setor de eletrônica é responsável por uma grande parte dos rendimentos dos Estados Unidos. Então, hoje aí você tem uma vasta população de trabalhadores não qualificados, né? Que vivem numa condição que eles têm pouco acesso tecnológico. Por exemplo, um exemplo, veja, antigamente você tinha o cinturão da manufatura nos Estados Unidos, que agora se chama o cinturão da ferrugem, né? Tem ferros velhos gigantes lá. Quer dizer, o coração industrial da América se tornou uma área de industrialização antiga, até mesmo obsoleta. O Eric Hobsbawm, né, inclusive foi um discípulo de ninguém menos do que Léo Strauss, né, que é o pai dos movimentos neocon americano, mas o Hobsbawm foi por um outro caminho, né? Ele escreveu aí a Era dos Extremos, né? Ele relatou a decadência dessa região que eu citei aí, né? Que de manufatura se tornou a terra do ferro velho, da ferrugem, né? Quer dizer, isso já em meados do século XX, esse processo já estava em curso, né? Quando você já tinha um capitalismo assim que se tornou de um consumismo atroz, né? E os produtos tinham que ser substituídos, e você trocava de carro todo ano, né? Então, e também quando as fábricas se deslocaram para o oeste do país, né? Sem falar que depois, com o crescimento da automação, né, vários setores foram se tornando obsoletos. Veja, geograficamente era uma região que abrangia os estados aí do Nordeste, do Leste do estado de Nova York, o norte de Indiana, o leste de Illinois e Wisconsin, passando por Pensilvânia, Ohio e Michigan. Bom, Pensilvânia, Ohio e Michigan, aliás, foram decisivos, hein, recentemente para o resultado da eleição presidencial do Donald Trump, lá em 2016, e também agora, né? Então, assim, a economia norte-americana vive esse momento uma estrutura econômica desigual, né? Um problema também social desigual, né? Está crescendo a desigualdade. Você vê o país rico, o país poderoso tem uma classe média pujante e poderosa, no entanto, ele tem que reagir, porque a tendência é dificuldade, né? Em face aí do avanço comercial e tecnológico chinês, né? Então a China deslocou para si uma boa parte dos empregos industriais, vamos dizer, de média complexidade, primeiramente dos Estados Unidos. Isso também piorou a qualidade do emprego dos Estados Unidos, fazendo crescer um mercado pouco qualificado, né? Então essa eliminação de postos de trabalho foi maior no setor de tecnologia da informação, né? Depois você teve outros setores aí que também foi migrando para a Ásia, né? Por exemplo, o setor do atacado, de vendas, também no varejo, na agricultura, na manufatura, enfim, no fim acaba afetando todos os setores, né? Todas elas acabam entrando também nessa nova modalidade aí, que se fala em quarta ou quinta revolução industrial, que é o processo da automação, né? Da robótica, né? Que ocorre aí. Na verdade, a automação ela é inerente à chamada revolução industrial, né? A primeira coisa que fizeram foi uma máquina, né? E depois continuaram a fazer mais máquinas e continuam a fazer isso aí, nunca vai parar, né? A robotização gera um crescimento mais lento do emprego normal, do emprego comum, né? E você vê, e hoje, né, eles já levam aí, se antes eles conseguiam levar, digamos, uma mão de obra meio qualificada, depois eles começaram a levar a mão de obra top, hein? A mais qualificada, né? Bom, então o CHIP Act revela uma certa tendência do governo americano de culpar a China, né? Devido a essas mudanças estruturais, institucionais aí, que faz parte da própria dinâmica do capitalismo, essas mudanças, né? Daí o seu objetivo de conter a China, né? E ver a China como um inimigo e pintá-los, né? Como o malvado na fita, né? Aquela coisa sinofóbica, né? Que hoje está até no sistema escolar americano, né? Você aprende a odiar a China desde o berço, né? Infelizmente os caras estão indo para esse caminho também.
distópico, né? Bom, a ênfase do neoliberalismo, depois, isso na década de 90, contra as políticas assistenciais, trouxeram uma série de disputas nos Estados Unidos. Sobretudo, houve um forte aumento da polarização política, né? Porque os Estados Unidos é um país que tem por tradição não praticar o assistencialismo, né? E, sobretudo, no neoliberalismo, isso se tornou até exagerado, né? Bom, então, voltando aos chips para terminar, né? A maioria dos chips semicondutores de última geração é fabricada atualmente em Taiwan, como a gente sabe, né? 10% são produzidos nos Estados Unidos, e sequer são os mais avançados, hein, os dos Estados Unidos. Mesmo os super chips projetados nos Estados Unidos por empresas como a Nvidia são fabricados fora dos Estados Unidos, sobretudo na China, é fabricado na China. O governo sabe de sua dependência de Taiwan e fica ameaçando, acusando e fustigando a China, né? Daí, então, se fala em guerra contra a China, em ataque militar contra Taiwan. Veja, um ataque militar dos Estados Unidos a Taiwan poderia ser um desastre, tanto político quanto econômico. Enquanto isso, alguns outros países, por exemplo, a Alemanha, procura atrair fabricantes de chips para reduzir a dependência de Taiwan e do Sudeste Asiático. A gigante taiwanesa, que é top no setor, a TSMC, está construindo uma fábrica em Dresden, nos Estados Unidos, o que não diminui a dependência, mas facilita o transporte, né? E os Estados Unidos então buscam construir fábricas de chips avançados em seu próprio território, procurando assim se libertar das amarras aí da dependência das empresas estrangeiras. Bom, a administração Biden vê isso daí como uma forma de criar empregos dentro dos Estados Unidos e superar aí as vulnerabilidades que eles já veem como um problema de segurança nacional. Então você pode ter certeza que com o Trump isso daí vai aumentar muito, né? Então, bom, falei bastante também dos chips de Taiwan, mas você viu que na primeira parte do vídeo, veja, a China, ela já está chegando muito perto também da TSMC. Quer dizer, então ela está superando, vamos dizer, pelo menos igualando a ASML, a gigante holandesa que faz a máquina de litografia, mas ela também já está quase se equiparando ao chip de 30 nânômetros de Taiwan. Então, em algum momento, porque se forma uma massa crítica de pesquisadores, né, de investimento, de tecnologia, de pesquisa, e depois o negócio vai de vento em popa, né? Bom, eu espero que eles também não resolvam aprender a jogar futebol, né? Porque senão também vai ser complicado, né? Bom, já nas Olimpíadas lá estava pau a pau assim os Estados Unidos com a China, né? Bom, então vamos ver como é que vai ficar essa disputa. Ela não vai parar, pelo contrário, ela vai aumentar, né? Pessoal, eu fiz 6, 7 vídeos sobre a Síria, então eu vou esperar sentar um pouco a poeira ali, né? Por isso que hoje foi um vídeo mais dedicado à tecnologia, que é um assunto que eu acho extremamente importante. E o Brasil também está tendo uma discussão aí sobre o drone brasileiro, que eu acho um negócio absolutamente necessário. E também está em discussão aí o Brasil começar a pensar em sua defesa, né? O Brasil não pode viver em berço esplêndido e achar que alguém vai ajudá-lo na hora do vamos ver, né? E na hora do vamos ver, também você não vai ficar em cima do muro, né? Vamos ver como é que vai ficar, né? Bom, é isso, pessoal. Então, mais um vídeo. Isso aí eu falei que ia fazer vídeos mais curtos e acabei fazendo um vídeo de 30 minutos, né? Mas você vê que o assunto era importante e precisava realmente investigar o assunto, né? Mas pode ser que venha um vídeo agora de 15 ou de 20 minutos, eu não vou ficar preso no tamanho do vídeo, né? Obrigado aí pela presença. Quem chegou até aqui já dá um like aí. Eu peço like. Comentário realmente é imprescindível, pessoal. Fazer um comentário. Trazer um seguidor para o canal. Verifique se você está seguindo o canal, hein? Mídia alternativa, mídia independente, mídia de livre expressão, de livre comunicação. Canal Luz no Fim do Túnel continua firme, né? A gente não ganha nada para fazer o vídeo, nem do YouTube. De vez em quando, alguns dos nossos queridos seguidores aí nos ajudam com um Pix, que você pode, quiser ajudar com um realzinho aí, ou US$ 1 milhão, né? Como diz o Rubem Gonzalez lá no canal dele, ó, se você quiser me dar R$ 1, mas se também quiser me dar 10 mil reais, eu também aceito, né? Bom, e quem que não aceita, né? É isso daí, pessoal. Vamos em frente. Até a próxima e fiquem com Deus.